Esse ano, muitos municípios estão reclamando aí de queda na receita, menos dinheiro no caixa das prefeituras. Hoje, em Baixo Guandu, noroeste do estado, a Câmara vota a diminuição do salário do prefeito e também de cargos comissionados. Vamos até Colatina falar com Alessandro Baquete. Alessandro, o salário aí deve ficar menor então, né? Mauro, é isso mesmo. O prefeito propôs reduzir o próprio salário, porque 2013 está sendo um ano difícil para algumas prefeituras daqui da região, não só para Baixo Guandu, mas para muitas outras prefeituras. Isso já era esperado desde o ano passado e com a arrecadação menor, o jeito então é cortar gastos. Isso não corre só em Baixo Guandu, não. Em Colatina, por exemplo, 160 pessoas já foram demitidas da prefeitura. Em Alto Rio Novo também, a maioria das secretarias ainda está sem secretário. A gente fez um balanço da situação nessas cidades. Vamos ver agora na reportagem. Em Baixo Guandu, o rombo nos cofres públicos é de R$1 milhão por mês. O desfalque maior foi com o fim do Fundap, R$4 milhões por ano. Apesar da perda do fim do Fundap ser uma perda considerável, o que mais impactou aqui foi a diminuição das outras receitas, né? Como o FPM, IPVA, etc. E também pelo volume de dívidas que a gente recebeu, né? R$26 milhões de dívida. Para economizar, o prefeito pretende reduzir o próprio salário. Ele enviou para a Câmara de Vereadores uma proposta para cortar 10% dos vencimentos dele e de todos os servidores comissionados da cidade. Outra medida foi demitir 100 funcionários comissionados, o que gerou uma economia de R$130 mil por mês. Um prefeito querer reduzir o salário dele em 10%, é porque ele está querendo tomar algumas medidas cabíveis que sejam boas para o município. Manter o salário baixo, porque não tem condições. O rombo na arrecadação municipal também acertou em cheio o cofre de Colatina. O prefeito não esperava que a perda de receita fosse tão grande. O que a gente não contava é que a gente ia ainda, além do Fundap, que a gente também ia ter perda no ICMS normal e no FPM, que são as três principais receitas. Sem o Fundap, o município deixou de receber quase R$3 milhões só nesses 7 primeiros meses deste ano. O gasto com horas extras e diárias foi reduzido em 46%. 160 funcionários foram demitidos, entre comissionados, contratados e estagiários. Se a receita não se recuperar, é possível que a gente precise fazer mais cortes para poder adequar a despesa à nova receita, que caiu 12% esse ano. Em Alto Rio Novo, as perdas de arrecadação agravaram a situação que já era difícil. A prefeita Emanuele Pedrosa assumiu a prefeitura afundada em dívidas. Na verdade, a contabilidade ela não tinha conhecimento da real situação do que foi pago pela prefeitura, né? Como a movimentação não circulava pelo setor contábil, esses pagamentos não eram feitos através da contabilidade, não tinha conhecimento. O município pretende pedir ajuda ao governo. 138 funcionários comissionados foram demitidos e nem os secretários escaparam do corte. Das 12 secretarias municipais, a prefeita só está trabalhando com 5. Se novos cortes forem feitos, serviços essenciais como saúde e educação podem ficar comprometidos. Pois é, como dizem, né? É a época das vacas magras. E aqui comigo no estúdio eu recebo o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros. Neto, bom dia. É preciso mesmo cortar na própria carne? Não tem outra alternativa? É preciso porque você não consegue sair de uma situação difícil dessa da noite para o dia, né? Você tem que investir em produção, atrair empresas, fortalecer a economia do município, mas isso leva um certo tempo. Para você conseguir arranjar dinheiro para poder pagar as obrigações do dia a dia, sem ter, com a entrada menor do que a saída, você tem que cortar na própria carne. A Câmara vota hoje, né, essa redução no salário. De quanto vai reduzir? Para quanto vai reduzir? Vai reduzir em 10% dos vencimentos de todos os comissionados acima de R$ 1.200. Hoje o seu salário é quanto? R$ 12.000 bruto. Vai para quanto? R$ 10.800. E é o único jeito mesmo, diminuir o próprio salário? É o único jeito porque, além do mais, a gente tem que dar o exemplo, né? Não basta a gente pregar austeridade aos outros e cobrar a economia se a gente não partir da gente mesmo cortando o nosso próprio salário. A gente viu a moradora falando ali na reportagem, mantém baixo, R$ 10.000, mesmo com essa redução.
É um salário alto para uma cidade como Baixo Guandu? É um salário razoável, né? Para quem entra de manhã e sai só à noite do gabinete, às vezes fica de madrugada e plantão no final de semana, é um salário razoável. Vai fazer uma economia de quanto com essa redução? Nós, com a exoneração de quase 100 servidores, a gente economizou R$120 mil aproximadamente. E com essa diminuição de 10% dos vencimentos, mais uns R$40 mil. Então, aproximadamente R$170 mil a menos, né? R$170 mil por mês a economia. A menos, é. E hoje a dívida é de quanto na prefeitura? A prefeitura tem uma dívida de aproximadamente R$26 milhões, né? 13 milhões eu consegui negociar com o Ministério Público. Em junho, agora, recebi uma intimação do Tribunal de Justiça para pagar R$1.400.000 e eu não tinha esse recurso, tive que parcelar em R$161 mil. Então, é uma série de surpresas desagradáveis que vem se seguindo, de janeiro para cá, que me obriga a tomar essas medidas duras, vamos dizer assim. São dívidas de quê? São dívidas com fornecedores, dívidas com INSS, dívida com servidores. Mário Bonello no estúdio tem uma pergunta também, Mário? Prefeito, a gente acompanhando as notícias e a reportagem anteriormente percebe que essa situação de crise não é só em Baixo Guandu, em muitos municípios aqui do Espírito Santo também. É claro que o dinheiro que o senhor vai arrecadar, o senhor pretende pagar a dívida, não é com esse dinheiro que o senhor pretende economizar aí. O senhor acha que a Câmara de Vereadores também deveria rever os salários dos vereadores? Quanto é que ganha o vereador aí? Olha, o vereador ganha aproximadamente R$5 mil. Eu não sei, isso cabe a eles, né? O que eu podia fazer em relação à prefeitura, eu fiz. Isso talvez não vai ser suficiente, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela tem esse mês como referência e os últimos 11 meses para trás. Como a receita do mandato anterior era maior, possivelmente, em dezembro, novos cortes terão que ser feitos. E a gente sabe, prefeito, eu repito que não é uma situação específica de Baixo Guandu. Muitos municípios do Espírito Santo. O senhor conversando com seus colegas prefeitos e também com o governo do estado, o senhor vê algum alento para melhorar essa situação? Porque, pelo que o senhor já disse aí, 100 servidores já foram exonerados, não é isso só em Baixo Guandu. Momento de crise, uma dívida como essa. Tem alguma esperança? O que pode melhorar a situação dos municípios? Olha, o desespero é geral. Até aqueles prefeitos que são reeleitos, que foram reeleitos em outubro passado, né, que foram responsáveis, estão encontrando sérias dificuldades com a diminuição de receita. No meu caso, particularmente, encontrei uma prefeitura arrombada e ainda com receitas menores. Então, eu tenho que investir mais, tendo menos dinheiro, menos recursos nas mãos. Imagina a situação. É uma conta que não fecha, né, prefeito? Não fecha e você tem que dar conta, né? Tem que melhorar o atendimento na ponta, no posto de saúde, na creche. Em Alto Rio Novo, por exemplo, no início do ano, a prefeita decretou situação de emergência, de tão ruim que estava mesmo a prefeitura. Qual o próximo passo em Baixo Guandu? Olha, a nossa medida lá, com o nosso planejamento, com o trabalho, né, a gente é muito metódico, né, tem muita disciplina. A gente está tomando as medidas necessárias. Até então, não vai ser necessária essa adoção de medida, mas se piorar, certamente. Poderá acontecer isso? Certamente. Prefeito Neto Barros, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia, cedo aqui. Eu que agradeço. Mário Bonello, voltamos com você. Agradeço ao Alessandro Facchetti e também ao prefeito de Baixo Guandu, que compareceu ao estúdio aí da nossa TV Gazeta em Colatina, o prefeito usando a palavra desespero para descrever a situação econômica de muitos municípios aqui do Espírito Santo. No caso dele, ele inclusive decidiu reduzir o salário para se adequar, tentar economizar dinheiro para pagar as dívidas lá do município.